onde temos Silmar César Miller e os destaques desta quarta-feira. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Pois é, o frio já chegou aí? É do lado aí, tu viu? É do lado, é isso. Ele está aprendendo a desligar meu telefone. Isso. É. Desliga o meu telefone aqui, está desligando. Eles tocam todos iguais. Nós somos conservadores com o toque do telefone. Escuta, Silmar, o que temos para essa quarta-feira aí? Vamos lá atualizar aqui nos mercados, principais mercados agrícolas e financeiros. Vou começar pelo financeiro, o dólar operando com alta nesse final de manhã de quarta-feira, 0,7%, mercado de câmbio a quase R$ 5,69, 5,69 centavos. Mercado de ações com leve queda, índice Bovespa na B3 perdendo 0,3% em relação ao fechamento de ontem. Petróleo em alta, 1,4%, 64 dólares e 40 centavos o barril do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas, soja caindo, nesse momento, 0,6% na Bolsa de Chicago, milho também cai um pouco, 0,1%, trigo na contramão caiu ontem, mas hoje sobe, volta a subir, uma alta de 1 ponto percentual nesse momento. Na Bolsa de Nova York, queda do algodão, 0,4%, café arábica também com queda, 2 pontos percentuais, o café robusto em Londres também cai bastante, 2,9%. Isso agora tem pressão de colheita nos dois principais produtores, Brasil, com colheita em andamento, os dois tipos de café, a colheita começou já, e também no Vietnã, a colheita em véspera de iniciar, também com pressão sobre os preços, especialmente nesse caso aqui do café robusta. Açúcar também com queda, 1,1%, colheita no Brasil também ajudando a pressionar, suco laranja também cai, 1,8%, na contramão boi gordo aqui, buscando uma pequena recuperação de 0,3% nesse momento na B3 em São Paulo. Tá vendo esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de quarta-feira. Ok, Silmar, é que eu estava ajeitando as laudas aqui, porque hoje era você que estava com eco. Sempre eu estou com eco, aí hoje era você que estava com eco. Tá me ouvindo? Não. Agora não tem eco e nem comunicação. Oi? Me ouve, Silmar? Davi, me ouve agora? Agora sim. Agora. E você não ouviu o que você falou. Que você é que estava com eco hoje. Mas cortaram, tudo bem. Vem cá, vamos direto para a gripe aviária, porque o governo de Minas Gerais decretou estado de emergência sanitária animal após a confirmação de um caso de gripe aviária na cidade de Mateus Leme. O foco foi identificado, atenção, não são aves comerciais, não é criatório comercial. São aves ornamentais criadas em um sítio da região. Vai lá. A doença foi detectada em 2 gansos em uma espécie de cisne negro selvagem, ou seja, aves ornamentais criadas em um sítio, que não são para consumo humano. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou uma nota informando que não há motivo de pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas. Até o momento, outros 11 casos são investigados pelo Ministério da Agricultura. O mapa também confirmou a nova suspeita de infecção para doença em investigação em uma granja comercial do município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. É a mesma cidade onde, no ano passado, houve um registro de doença de Newcastle no Brasil. Com este, são 2 casos em estabelecimentos comerciais em análise para a doença. O outro fica em Aguiarnópolis, no Tocantins. 2 dos casos que estavam sob investigação no Rio Grande do Sul foram descartados, na cidade de Triunfo e Canoas. Em contrapartida, foi incluído Manacapuru, cidade do Amazonas, além da cidade de Antagorda, no Rio Grande do Sul, já comentada anteriormente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta terça-feira que os destinos com embargo para carne de frango em todo o Brasil subiram para 24. O Kuwait, país do Médio Oriente, anunciou a suspensão das importações. A equipe técnica do mapa já teve uma reunião com autoridades do país, que sinalizaram a possibilidade de regionalização para o RS, ou para o raio de 10 quilômetros da granja onde a doença foi encontrada. Fávaro ainda afirmou que o foco de gripe aviária em Montenegro, Rio Grande do Sul, foi integralmente contido. Eu posso assegurar com muita tranquilidade aqui que este foco
está contido. Apesar que nós estamos no 5º dia útil depois da desinfecção total da granja, 15 dias do aparecimento do foco, eu posso assegurar com muita tranquilidade, o foco de Montenegro está contido. Por quê? Pela rapidez na propagação e pela agressividade, pela letalidade do vírus. Certamente, se tivesse escapado deste foco para outras regiões do país, com 4 ou 5 dias nós teremos novos casos de mortalidade. O ministro também foi questionado pelos senadores do Rio Grande do Sul sobre a prorrogação da dívida de pecuaristas do estado e sobre medidas destinadas à região. Fávaro pediu paciência ao Senado, para que possam esperar com eficiência o período de declaração para se ver livre da gripe aviária, reduzir os embargos e trabalhar com mais efetividade. Bom, Silmar, o ministro Fávaro falou ontem, mas está fazendo mais ou menos um repeteco hoje numa comissão da Câmara dos Deputados sobre esses assuntos aí. Endividamento, gripe aviária, mas eu não gosto de notícias que põem medo, que põem terror. Então, eu sou muito preocupado com a forma como se escrevem os textos, né? Você conhece aquele ditado que diz: a ordem dos tratores não altera o viaduto? Isso não é verdade. Altera sim, porque você não pode colocar um trator antes do viaduto estar construído. A retroescavadeira não faz o papel daquela que faz a pavimentação quando o viaduto está pronto. Então, aí vem o texto assim: 2 casos foram confirmados em Minas Gerais, mas são aves de... Como é que é? Decoração? Não, aves ornamentais, né? 2 casos de gripe aviária foram... Você já criou o pânico. 2 casos de gripe aviária foram detectados, mas não há motivo para pânico. Por que o texto não vem assim? 2 aves ornamentais em Minas Gerais foram detectadas com gripe aviária, que não é problema em granja comercial. Por isso que eu digo que a ordem dos tratores altera o viaduto, sim. Quando o texto puxa por um lado, e às vezes as próprias autoridades, nos seus comunicados, fazem isso de forma alarmante, está errado. É um problema de como colocar as palavras dentro das frases na gramática e na língua portuguesa. Bom, agora é com você. Tranquilamente, Sabinho. Está se criando um ambiente de pânico, de preocupação aqui por conta de um noticiário aqui que não tem nada a ver com aves comerciais, que tem a ver com o consumo. Esse caso de aves ornamentais em Minas Gerais gerou um pânico impressionante. Não? Em Minas, o governo de Minas mandou fechar tudo lá, com pânico generalizado, por uma coisa que não tem nada a ver com aves comerciais para consumo. O fato é que isso gera pânico, gera confusão e acaba não ajudando nem um pouquinho quanto à necessidade de reabertura das compras de carne de frango do Brasil pelos nossos importadores. Tem mais gente cancelando compras do Brasil inteiro por conta desse pipocar aqui de alguns casos ocorrendo em aves silvestres. Então, é urgente aqui o Ministério da Cultura, o governo como um todo aqui, se posicionar claramente com relação ao que é, o que não é, para tirar da frente toda essa confusão, que gerada em parte, inclusive, como você citou, até por algumas notícias da imprensa que são um tanto alarmantes aqui, por coisas que não existem, na verdade. Com esse caso de Minas Gerais é um deles. Já me pediram até para dar entrevista aqui agora à tarde sobre esse assunto na imprensa urbana aqui, né? Procurando esclarecer esse caso de Minas Gerais, que está gerando um pânico aí totalmente desnecessário. É o caso menos importante de gripe aviária, o mais importante é esse que foi contido aqui no Sul, é o que está gerando mais confusão. Portanto, eu concordo com você e assino embaixo tudo que você falou, como você assinou embaixo tudo que eu falei. E eu aqui, do meu jeito, atirei no que vi e acertei no que não vi, né? Até você já teve que dar entrevista no Rio Grande do Sul. Então, autoridades, vamos revisar esses textos aí, porque às vezes o texto sai de uma forma canhota, esdrúxula, e aí o jornalista do outro lado pega e repete o texto, porque nem olha e nem muda. Então, vamos começar a colocar assim: 2 aves ornamentais em Minas Gerais foram detectadas com gripe aviária, que é comum em aves silvestres, em criatórios de fundo de quintal, galinheiros pequenos sítios ou tal, e não tem nada a ver com a criação comercial, onde o Brasil é líder na exportação mundial de frango. Vamos mudar o jeito.
Vamos mudar o jeito, porque aí chega enviesado. O jornalista pega e não lê, já publica lá. E o governo também faz um alarde, vai lá e... Não, para tudo, fecha... Calma, gente, calma. Vamos aliviar aí, como diz no futebol, alivia a pelota, entendeu? Põe ela no pé, bate um pouquinho, troca a bola, troca passe. Não vai saindo em disparada direto pro gol assim, que só traz prejuízo, né, Silmar? É aquilo que você falou. O que eu falei, você confirmou, e eu só estou reafirmando. Vamos prestar atenção nos textos que são publicados, tanto nos que são emitidos, tanto quanto aqueles que são depois repetidos. Né? Porque fica todo mundo, não, tem um caso, mas é inhável, não, mas não... Para, gente. Vamos acalmar. Né? É isso aí, Silmar. Até você teve que dar entrevista aí no Rio Grande do Sul sobre o que está acontecendo em Minas Gerais. Aí o Silmar, eu tenho certeza que o Silmar falou, não está acontecendo nada em Minas Gerais. A primeira coisa que ele falou, está acontecendo um negócio que é muito comum. Essas aves ornamentais não são amigas das aves comerciais do frigorífico da JBS, ou da Marfrig, ou da Seara. Elas não são amigas, elas não visitam as aves que estão nas granjas comerciais. Elas vivem em outra cidade, em outra região. Não são nem amigas, quanto mais vão fazer visitas. Vamos para frente. Durante participação na Comissão de Agricultura do Senado, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pediu mudanças urgentes no seguro rural e defendeu a possibilidade da adoção do modelo de seguro paramétrico. Se a gente tivesse um seguro rural efetivo, nós não estaríamos discutindo a repactuação das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul. O seguro pagava a conta e seguia a vida. Né, entendeu? Então, assim, é fundamental. Eu faço um apelo. Nós estudamos junto, esse Congresso, esse Senado está fazendo o trabalho. Nós precisamos incorporar mais recursos. Nós sabemos das limitações orçamentárias. Eu acho que uma fonte disso é parte da migração do Proagro. O Proagro precisa de modernização. Chegamos em 2023 a utilizar 10 bilhões de reais de orçamento para cobrir o Proagro. O seguro rural, um pouquinho menos de 1 bilhão. Esse ano foi suplementado o Rio Grande do Sul, não chegou a 1,5 bilhão, talvez 1,3 bilhão, 1,4 bilhão. Mas normalmente é 1 bilhão de reais para o seguro rural, que é a imensa maioria. É claro que a pequena propriedade, o agricultor familiar, merece um carinho, uma dedicação mais atenta do governo. Mas 2023, 10 bilhões. 2024, algo em torno de 6 ou 7 bilhões de reais. E é possível, um mecanismo, inclusive os órgãos de controle questionam a forma de atuação do seguro do Proagro. E podemos e devemos propor uma migração de parte disso para o seguro rural, e aí eu defendo e peço o apoio de vocês para que a gente implemente o seguro paramétrico. A ideia é fazer um chamamento robusto para que todas as seguradoras que atuam no Brasil possam participar, resseguradoras internacionais possam participar, manter o seguro no modelo tradicional, mas também dar a opção do produtor a acessar o seguro paramétrico, porque na minha avaliação, depois de todo o estudo, tem que ser o paramétrico para ter a amplitude da adesão. Bom, Silmar, afinal, o que é o seguro paramétrico? Que não é o seguro paramédico. É um termo novo aí. Você não tem a menor ideia. Hã? Não tem a menor ideia. Realmente não tem a menor ideia do que é o seguro paramétrico. E desculpa, mas o ministro falou e não falou absolutamente nada. Pelo que eu entendi, né? Vamos lá, vou botar a cachola para funcionar. Deve ser um seguro que você faz, e aí, como ele falou que vai incluir várias seguradoras, ele pede uma adesão de várias seguradoras, as outras seguradoras mais ou menos assinam embaixo, que é o tal do resseguro. Então fica mais seguro o prejuízo se estiver distribuído. É que nem bicheiro. Quando você tem uma aposta muito grande no jogo do bicho, um bicheiro só não segura, ele distribui para várias bancas. Né? Você fica com 10, você com 10, você com 10, eu com 10. Assim o prejuízo, se der o número, não é nosso. Eu acredito que seja isso, mas ele não explicou o que é o seguro paramétrico. O paramédico, eu sei, o seguro do paramédico. Bom, mas vamos lá, com você. Independentemente do que seja, Davi, o fato é o seguinte, o Brasil tem dois tipos de seguro. Tem o seguro de crédito, né?
que é o Proagro, que protege mais o banco do que o agricultor. É para se proteger contra a possibilidade de algum problema climático que impeça o produtor de colher a sua safra e de pagar sua conta no banco. Aí o banco se protege com o Proagro, né? Então, é mais um seguro de crédito, na verdade. E tem o seguro rural, propriamente dito, que é um subsídio. Você precisa de subsídio, porque o seguro é muito caro aqui no Brasil, então precisa de um complemento, um suplemento aqui por parte do Tesouro, que é um subsídio, na verdade, para poder atingir aqueles valores lá que são necessários para cobrir todas as necessidades da agricultura brasileira. Hoje esse subsídio é em torno de R$1 bilhão, isso quando tem dinheiro disponível, senão nem isso é disponibilizado. E a solução, pelo menos provisória aqui, que a própria Confederação da Agricultura está solicitando ao governo, é aumentar esse subsídio para 4 bilhões, para poder atender minimamente aqui a necessidade dos produtores brasileiros, que sempre tem, todos os anos tem algum problema climático aqui que afeta a produção. Então, isso aí, afinal, no momento das mudanças climáticas no mundo inteiro. Então, isso acontece, vai acontecer o tempo inteiro. Então, não tem como fugir disso. Isso não tem recursos suficientes para essa situação. Vai continuar assim durante esse ano e, portanto, é preciso realmente uma definição. Ou temos um seguro de verdade para valer, com todas as regras, seja lá tal de paramétrico, seja o que for. O fato é que isso aí tem que ter uma certa sequência lógica, pelo menos com a previsão de 5 anos aqui, de garantir para o produtor realmente ter condições de segurança para plantar a sua lavoura, sem ter medo de que, com algum problema climático, ele perde tudo. Você perde a lavoura e perde também a indenização por parte de um tipo de seguro, seja qual for. Então, é isso que está faltando, definições. Faz anos que se fala disso, tempo que o Roberto Rodrigues era ministro da Agricultura, no início desse século, já falava dessa necessidade, e até agora, passados mais de 20 anos, nada ainda. Pois é, Silmar, nem você sabe o que é o seguro paramétrico. E foi dito lá 5, 6 vezes que é preciso utilizar o seguro paramétrico. Eu fico doido da vida quando alguém lança uma palavra nova, uma coisa nova, e não explica. Como se todo mundo tivesse a obrigação de saber. Temos ali um brilhante Silmar César Miller, aqui um brilhante Otávio Sesc Júnior, que foram à escola e tudo mais e não sabem o que é o seguro paramétrico. Então, a Malu, a nossa produtora, foi pesquisar na internet. Ouça você o que é o seguro paramétrico. Peguei até meu óculos, que aqui eu não consigo ler. O seguro paramétrico agrícola, também conhecido como seguro de índice climático, é uma modalidade de seguro que utiliza parâmetros climáticos, como temperatura ou precipitação, para determinar o pagamento de indenizações. Em vez de analisar perdas reais na produção, o seguro paramétrico paga a indenização se os parâmetros climáticos contratados forem atingidos, independentemente da ocorrência de danos efetivos. Ao que me consta, e eu sou um bom intérprete de texto, eu tirava nota 10 em interpretação de texto na escola, e sei que você também, o seguro paramétrico é o primeiro parâmetro que a seguradora adota antes de você fazer um seguro, de contratar um seguro. Ela quer saber se vai chover naquela região, se não vai chover. Choveu no molhado. Exatamente. Esclarecido. Paramétrico. Finalmente. Esclarecido. Meu Deus do céu. É que nem quando inventam moda do online, e acha que todo mundo é obrigado a saber. Coitado, eu vejo o velhinho dando cabeçada aí no caixa do banco e no celular porque não consegue mexer. Mas alguém disse lá que não, agora é tudo digital. E os velhinhos? Vamos para mais uma. No Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária articula a derrubada de uma medida do governo federal que aumenta os impostos nas operações financeiras do agro. Esse e outros assuntos, como o Plano Safra, foram debatidos na reunião da FPA, como mostra a nossa reportagem. O principal assunto da reunião da FPA foi a volta da cobrança do IOF, o imposto sobre operações financeiras e empréstimos para o setor agropecuário. A mudança foi estabelecida por um decreto do governo federal e pode tornar o crédito rural mais caro para quem depende de financiamento. Em resposta ao governo, o líder da oposição, o deputado Zucco, apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender a cobrança. Além de apoiar a proposta, a FPA defendeu a tramitação em regime de urgência no Congresso Nacional. Teremos, além deste confisco, um ataque, inclusive, do mercado contrário. Vocês podem ver que o mercado já reagiu, não só com o aumento do dólar, com a queda da Bolsa, com várias entidades e instituições em apoio a este PDL,
mas nós estamos falando em tudo que envolve também o câmbio, o dólar, que para o agro, para as commodities é a base. Então, importação, exportação, insegurança jurídica, imaginem vocês quem vai querer investir no país. Segundo o deputado Pedro Lupion, a cobrança do IOF impacta diretamente as negociações brasileiras no exterior. Ele destaca que, em alguns casos, o valor pode ser até 10 vezes maior do que a tributação anterior. O IOF impacta nas operações financeiras, principalmente para o exterior. Boa parte do nosso setor é exportador, ou seja, tem operações financeiras no mercado internacional. Isso impacta direto, é uma taxação extremamente alta, praticamente quadruplicando esse montante. Tem alguns pontos específicos que chega a 10 vezes o valor tributado hoje. A FPA ainda discutiu a criação do Fundiagro, um fundo de desenvolvimento da agropecuária, com recursos privados para amparar o setor em momentos de crise, como perdas na safra ou doenças em animais. Também foi debatido o projeto de regularização fundiária de terras em áreas de fronteira. Além das discussões sobre os projetos em andamento no Congresso, a FPA também debateu sobre o Plano Safra. A principal preocupação é garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa, especialmente os pequenos produtores. Para Lupion, o desafio do novo plano, que será apresentado em breve, é simplificar o acesso ao crédito. Nós teremos agora, na próxima semana, após BRICS, um seminário aqui no Congresso Nacional, tratando especificamente de Plano Safra, mostrando todos esses dados, mostrando os números do setor, mostrando o tamanho do endividamento, o tamanho do problema do setor agropecuário hoje, mostrando qual é o volume necessário de equalização de juros e principalmente de operações financeiras que a gente pretende com o novo Plano Safra. Vamos chamar o governo, vamos chamar a entidade civil, vamos chamar as entidades representativas de classe e, obviamente, os produtores, que são os mais interessados e importantes nesse cenário, para poder mostrar o trabalho todo que a gente pretende fazer com o Plano Safra. Bom, então, Silmar, como diz lá na igreja, irmãos à obra. Uma pá para um, uma enxada para outro, um carrinho de mão para outro. E vamos trabalhar, irmãos à obra, para subir as paredes da igreja. A proposta é boa. Vamos facilitar o crédito. Agora, cá entre nós, o governo já não tinha problema demais com a economia e com a área financeira para entrar nesse imbróglio do IOF, é isso, Silmar, que já repercute, inclusive, no agronegócio? Tavinho, o país que tem a maior carga tributária do mundo. Acabamos de passar por uma reforma fiscal que está entrando em vigor aos poucos aqui, que não baixou a carga tributária brasileira. Pelo contrário, em alguns casos até aumentou um pouco, apenas regulamentou aqui algumas coisas, unificou a tributação em 2 tributos, aquela miríade de impostos que nós tínhamos foram unificados, mas a taxa em si não baixou. Então o Brasil paga o imposto mais alto do mundo. O que o governo está fazendo agora? Para equilibrar as contas públicas, ao invés de reduzir os gastos, cria mais um imposto, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que afeta toda a economia que já está cambaleante esse ano por conta da inflação altíssima, dos juros lá nas alturas, e agora mais um imposto para pagar. Enquanto isso, o Congresso também não ajuda muito, né? Porque cria mais despesas ainda, aumentando ainda a necessidade de aumentar os recursos para tocar a máquina do governo. E aí a solução não é cortar gastos, aí ninguém contribui, nem o próprio executivo, nem o próprio legislativo. Em vez de reduzir custos, a solução é aumentar imposto. Mas o imposto aqui é uma carga sobre o setor produtivo que afeta toda a economia, inclusive o setor do agronegócio. Ou seja, pode tirar a nossa competitividade nas exportações, por exemplo, por conta desse impacto direto aqui no custo financeiro das operações de exportação, por exemplo. Então, é mais um problema. Enquanto isso, nós estamos aqui esperando aqui alguma solução em termos de crédito agrícola, próxima safra, não tem nenhuma definição. Acabamos de falar sobre a questão do seguro, não tem dinheiro para seguro, não se sabe o que vai ser o seguro agrícola para a próxima safra. Isso é tudo indefinido por falta de dinheiro. A solução é aumentar imposto para sustentar a máquina do governo, não é para beneficiar o setor produtivo, para aumentar a máquina do governo. Então, está havendo uma briga muito grande contra esse imposto novo, esse IOF agora, e certamente isso vai acabar sendo derrubado no Congresso, porque não está agradando ninguém também. Muito bem, seu tempo se esgotou, mas eu tenho 2 coisinhas só para falar que você não precisa nem comentar. A primeira é, quando saiu o escândalo do INSS, alguém disse aí que em 48 horas várias pessoas já estariam presas
Até agora não tem ninguém preso por conta do escândalo do INSS. Por conta de outras coisas tem, até por roubo de galinha ou ovo em granja. Isso tem. E outra coisa, com todo respeito aos meus amigos corintianos, e à minha filha, e ao meu filho, e à minha neta, que também são corintianos, mas esse país está parecendo o Corinthians. É bateção de cabeça. Ontem acabou de cair da Sul-Americana, fez o impeachment do presidente antes de ontem, ninguém se entende lá dentro e o time vai ladeira abaixo. Então, com todo respeito aos corintianos, e falei, eu tenho em casa corintianos, filho, filha e neta, e muitos amigos corintianos. Mas, gente, está uma bateção de cabeça. Está na hora de começar a clarear e tomar um rumo certo. É isso, Silmar. Abraço. Combinado, Gustavinho. Boa tarde e até amanhã. Abraço, até amanhã.